Graça e paz, irmãos. Bom, para o verdadeiro estudioso das Escrituras, para os tementes a Deus, pessoas que sabem que um dia todos iremos estar perante o tribunal, seja por meio do sangue de Cristo, de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, ou seja, para a condenação dos ímpios, de Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Todos estarão diante do tribunal de Deus. Pessoas que sabem que um dia prestarão contas pelo que fizeram frente à proposta de salvação e à exposição das Escrituras, como o próprio Senhor Jesus disse que nós seremos julgados, e até o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,16, e o Senhor diz em João 12, 47 a 49, que a palavra é posta como testemunha para mostrar o que fizemos diante dela. Então, nós vemos pessoas hoje brincando com as Escrituras, nós vemos e estamos mais do que cientes de que é impossível você encher uma igreja por meio da simples exposição poderosa das Escrituras, como diz no Salmo 119, 105, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Ou então aquelas pessoas que se sentem enfatuadas nos estudos bíblicos e em ajuntamentos cristãos sérios, onde o exame da palavra é colocado como cabeça, como única regra de fé e prática, como a própria ordenança do Senhor Jesus em João 5,39, Mateus 22, 29, e a orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo na primeira carta, no capítulo 4, no verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar não só você, mas a todos quantos estão te ouvindo, porque é o único fundamento que foi posto, como Paulo fala em Efésios 2,20, e 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, que ninguém pode pôr outro fundamento, e que nós devemos crescer neste conhecimento, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva nasça em nossos corações, como o apóstolo Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 1, verso 19, para não incorrermos em erro, como ele mesmo diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18, através dos falsos profetas, de 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. O texto que Paulo menciona aqui em Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 15, diz o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo à igreja em Filipos: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Eu vou para o versículo 18 para colocar o que eu quero aqui neste momento. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Aí eu quero colocar só isso aqui, porque muitos dizem assim: olha, se você vai colocar escola de bateria de escola de samba no altar, o importante é as pessoas serem alcançadas. Se você vai colocar dízimo ou 30% de dízimo, ou até os 10% descontextualizado, se você vai colocar campanha, ofertas, se você vai fazer o que for, se você vai fazer os cultos para o ser humano e não a Deus, como o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 4,10, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, culto de prosperidade, culto do amor, culto de portas abertas, culto do milagre urgente, Santa Ceia da libertação, Santa Ceia da prosperidade, esse monte de heresia dentro da igreja. Alguns dizem assim: não importa, o importante é que Cristo está sendo pregado. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não é a questão doutrinária que eles estavam errando. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: eles pregam a Cristo por porfia, ou seja, por uma disputa, por inveja, insinceramente. E aí ele fala assim, por pretexto. Aqui Paulo não está dizendo que a doutrina está errada. Paulo está dizendo que eles estão fazendo por uma motivação errada. Então isso não pode servir de apoio para colocar esse monte de heresia dentro da igreja, igual nós estamos vendo pastores comediantes que brincam com as escrituras, exaltam o ser humano, distorcem completamente as escrituras, e aí alguns dizem: não, o importante é que Cristo está sendo anunciado. Não, Jesus diz em João 7,38,
aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de água viva. Se em Apocalipse diz que ninguém pode acrescentar ou tirar nada, porque senão será acrescentadas maldições contidas no livro do Apocalipse e também por toda a Bíblia, e também será tirado da parte que cabe da água da vida, da árvore da vida, como pode então falar que Cristo pode ser anunciado de qualquer forma? Não! Existe apenas um Senhor e uma forma de se chegar a Deus, e uma forma de se examinar as Escrituras. Não existem várias verdades, mas apenas uma pré-estabelecida, como Jesus diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você como pregador, toma cuidado o que você está anunciando, porque lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 2, a palavra diz que o que se requer dos dispenseiros, nessa dispensação de tempo que nós estamos, até o arrebatamento, até a vinda do Senhor, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis à palavra, como diz em Apocalipse capítulo 3, verso 8, que só assim nós seremos guardados da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.